Olá, passando aqui na sua telinha e, obviamente, preciso me apresentar. Meu nome é Lana Holder, eu tenho 45 anos de idade, me converti ao Evangelho aos 21 anos de idade. A minha conversão foi movida, obviamente, por fatores que eram determinantes, dentre eles o meu envolvimento com as drogas, o meu envolvimento com o alcoolismo, mas havia algo que era uma somativa de muita relevância, a minha sexualidade. Eu havia aprendido que por ser gay, por ser lésbica, eu iria para o inferno. Me converti, fiz tudo aquilo que dentro da compreensão da igreja onde eu estava inserida era o necessário para que eu alcançasse a tal cura gay, a tal libertação gay. Me casei, tive filho, ascendi ministerialmente, inclusive através de um testemunho, professando que eu era uma ex-lésbica e óbvio, tudo isso só refletia o desejo desesperador da minha alma. Porque, afinal de contas, quem é que quer ir para o inferno, sabendo que existe essa tal possibilidade de cura e de mudança? Depois da minha conversão, com tudo isso, chegou um momento em que eu enfrentei um grande conflito. A minha sexualidade não havia mudado. E eu sou Rosânia Rocha, tenho 47 anos, conheci o Espírito Santo com 8 aninhos de idade. Aos 14 anos me afastei dos caminhos do Senhor e, claro, a fé latente dentro do meu coração, procurei a fé em vários lugares e um deles foi no ocultismo. E vivi isso por um tempo, mas o Senhor me resgatou novamente aos 18 anos de idade e eu voltei então aos pés do Senhor e retomei a minha caminhada com meu Salvador. E desde então não parei mais de adorá-lo e conhecê-lo mais. Fui para os Estados Unidos muito cedo, muito novinha, constituí família ali. Meu ministério expandiu ali nos Estados Unidos como cantora, como ministra de louvor por todos os Estados Unidos, mas havia algo dentro de mim que não tinha resposta. As pessoas às vezes me perguntam assim, mas você sempre foi homoafetiva? Você já se descobriu cedo ou depois, mais tarde, quando conheceu a Lana? Não, desde muito criança eu sabia que eu era uma garota diferente das outras. E eu sabia que havia algo diferente. O que eu fiz, como todos automaticamente faz hoje, pelo medo, pelas pregações, por aquilo que escuta, principalmente aqueles que crescem, né, no lar evangélico. Então, o que eu fiz? Eu coloquei dentro de uma caixa e esqueci. E vivi intensamente a minha vida naquilo que Deus estava me dando no momento, naquilo que eu tinha da parte de Deus. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua orientação sexual foi uma opção? Jamais, não foi. Realmente era algo intrínseco em minha alma, né? Ninguém tem uma opção, né, de enfrentar a vida como muitas pessoas têm enfrentado hoje, ser julgado, ser apedrejado, ser condenado, ser colocado, segregado, né? Não, nunca foi uma escolha, realmente é uma orientação. Para mim também a mesma coisa. Não foi uma escolha que eu fiz. Então a primeira coisa que a gente quer desconstruir dentro da sua cabecinha é: sua sexualidade não é uma opção. Ninguém escolhe ser segregado, ninguém escolhe ser marginalizado, ninguém escolhe ouvir que o seu lugar é numa boate e não dentro de uma igreja. Ninguém escolhe estar marginalizado perante a sociedade. Ninguém escolhe ter que enfrentar discursos de violência, ser alvo de homofobia. Nós estamos dentro de um país onde o índice de homofobia, de crimes que são praticados por causa da homofobia, ultrapassa os países onde a homossexualidade é vista como crime. Nós chegamos a ultrapassar. Então não, nós não fizemos uma opção. A nossa sexualidade é como a cor da nossa pele, é como a cor dos nossos olhos. Assim como os pretos durante muitos anos tiveram que lidar com o racismo, com a segregação, por causa da cor de sua pele, assim são os homossexuais. Assim como dentro do conceito de Levítico, por exemplo, aqueles que tinham algum defeito físico tinham que lidar com a segregação, com a exclusão, assim também, obviamente, era algo intrínseco a eles, essa deficiência física. Da mesma forma, é a sexualidade de alguém. Não se escolhe, porque não se escolhe sofrer, não se escolhe ser a bola da vez, ser aqueles que serão utilizados para levantar, através de discursos de ódio, evidenciar a imagem de muitas pessoas, diga-se de passagem. Então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre toda essa circunstância que está acontecendo em torno dessa questão relacionada aos homossexuais. Primeiro, algumas pessoas têm nos dito: vocês não vão se manifestar a respeito? Uma coisa que eu quero deixar bem clara é que nem toda ação carece de uma reação. Segundo, que nós já nos manifestamos há 9 anos atrás. Deus nos deu a compreensão desta graça que inclui a todos. João 13,16 diz que Deus amou o mundo, ou seja, a todos,
Quando o Senhor fez uma promessa para Abraão em Gênesis 12, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso inclui também a minha família. Ou seja, nós já nos manifestamos, nós já nos posicionamos, nós já tivemos essa compreensão da responsabilidade que Deus tem nos dado de fazer com que outros, através do que nós estamos vivendo, encontrem essa possibilidade de enxergar em Cristo essa porta para a salvação, para a eternidade. E tem mais. A AIDS não é uma doença punitiva de Deus sobre os homossexuais. Porque se a AIDS for vista como uma doença punitiva de Deus aos homossexuais, nós então poderíamos dizer que todas as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, são uma punição de Deus aos heterossexuais. Ou seja, na realidade, todas elas estão sendo referenciadas como, sim, uma consequência de um comportamento imoral, de um comportamento promíscuo. E a imoralidade e a promiscuidade, ao contrário do que pensa São Tomás de Aquino, que 1000 anos depois de Cristo associou o termo sodomia àqueles que praticam relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, porque compreendia que o comportamento imoral era algo inerente dos homossexuais. Na realidade, São Tomás de Aquino e até mesmo muitos pastores, líderes religiosos, em pleno século XXI, continuam pensando errado. Então nós estamos aqui para dizer para você que você precisa parar tudo no meio desse tanto de vozes que vem dizer para você que Deus não te ama, que Deus não te aceita. Para, sabe por quê? Porque essas pessoas, elas estão achando que elas têm a responsabilidade de apresentarem a Deus, quando na realidade nós temos a responsabilidade de ouvirmos a voz de Deus para nós mesmos. Conhecemos a Deus com as nossas próprias experiências. E ter a nossa própria experiência com o nosso Deus. Né? Ter a nossa Essa própria experiência. Não do que as pessoas falam o tempo todo, como você acabou de dizer, são muitas vozes, muitas falácias, né? E no meio de tantas vozes, de tanto buchiche, de tanta coisa, você muitas vezes deixa passar despercebido a voz daquele que te amou sobremaneira, sobre todas as coisas, aquele que veio por você, morreu na cruz do Calvário por você também. Que essa palavra hoje possa ressignificar Cristo para você. Que essa palavra hoje possa despertar no seu coração a compreensão de que sim, Jesus é um Deus completamente diferente de tudo aquilo que você possa imaginar. Quando Deus enviou seu Filho, Ele não enviou um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim. Ele enviou como homem. Sabe por quê? Para que Ele possa se identificar com as nossas dores. Para que Ele possa se identificar com os nossos desafios. Para que Ele possa se identificar com tudo aquilo que a gente vivencia e que nos leva a um sofrimento. Hoje, a maior dificuldade que nós temos é de falar de Jesus para um homoafetivo. Inclusive, está provado que a cada 5 pessoas que se suicidam, 3 são homossexuais. Estão dentro deste grupo do LGBTQIA+. Sabe por quê? Né? De ouvir tanta coisa. Não consegue se sentir sozinho no mundo, se sentir julgado, se sentir à mercê da sociedade, né? Não conseguem enxergar, eles não conseguem enxergar o amor de Deus. Mas nós estamos aqui para te dizer: Jesus te ama demais. Jesus te ama demais mesmo. E ninguém pode representá-lo. Ninguém tem essa capacidade de poder representar quem Ele é, quem realmente Ele quer se revelar e se manifestar. E tem sim lugar para você juntinho de Jesus. Ele tem feito para você várias oportunidades de você conhecê-lo mais, porque Ele te ama tanto, que tem aberto muitas portas para que você possa exercer o teu ministério, o teu talento, essa beleza toda que há dentro de você. Ela não veio só porque você nasceu e está aqui, ela veio porque Jesus colocou dentro de você. E eu finalizo com a seguinte palavra: quem tem boca diz o que quer, mas quem tem ouvidos ouve o que está disposto realmente a ouvir daquilo que vai alimentar e trazer paz para a sua alma. Existe uma palavra chamada ética. A ética, ela não pode ser engessada, ela está sempre em movimento. Por exemplo, quando você vê uma tribo indígena e você enxerga quais são os conceitos éticos daquela tribo, eles estão completamente desassociados dos conceitos éticos da sociedade, porque a ética, ela está sempre em movimento, se expandindo. Mas a gente precisa se basear na ética cristã. E qual é a base da ética cristã? O amor. E quem é o amor? O amor é Cristo. Deus, Cristo. Ele é o amor. E Ele está sempre em movimento. E Ele está sempre expandindo as cortinas da habitação para que caibam todos os seus filhos, todas as suas filhas, todos os seus filhos
todos aqueles que foram chamados para viver a experiência de salvação com Ele. Coisa linda, hein? Ter esse Jesus. E eu e a pastora Rosânia hoje queremos terminar dizendo que sim, encontramos um lugar em Cristo. A cidade de refúgio, a igreja que nós pastoreamos, é este lugar que não importa quem você seja, o Senhor está te chamando para viver uma experiência real e genuína com Ele. Com Ele. Deus abençoe vocês.